Só posições aí em Minas Gerais, né? Nós vamos conhecer a experiência de gostaria de solicitar a atenção a todos para que dessemos o procedimento do evento. Conforme a programação, nós teremos uma segunda mesa que estará tratando sobre o assunto, o SUS e a atenção à saúde do estudante. É um tema que vem sendo discutido, de certa forma, de uma forma muito inicial, e que acreditamos haverá necessidade de aprofundarmos um pouco mais essa discussão, considerando a demanda que temos de alunos ou estudantes, né, conforme comentado, de uma faixa etária sadia, mas que apresenta os seus probleminhas também, né, considerando a incidência, a morbidade de determinadas doenças, a área da saúde mental e tantas outras também, e que, tratando a necessidade de se buscar o melhor encaminhamento em termos de atendimento enquanto estiverem doentes, e desenvolvemos também medidas de prevenção, promoção, né, à saúde, enfim, dar atenção devida a essa comunidade que tanto está necessitando. Para compor a mesa, ou os trabalhos dessa mesa, nós convidamos a professora Rosane Fiorini Puccini, ela que é coordenadora geral de ações estratégicas em educação e saúde, está formada em medicina, atualmente professora titular da disciplina Pediatria Geral e Comunitária do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina. É membro do corpo editorial da Revista Paulista de Pediatria e tem experiência na área de pediatria e em educação médica, linhas de pesquisa, crescimento e desenvolvimento da criança, atenção básica à saúde, cuidados integrais em saúde, epidemiologia dos serviços de saúde e educação médica. Tem bondade, professora? Muito bem. Convidamos para participar no momento desta mesa também a professora Virgínia Junqueira, professora Virgínia, que é professora do campus da Baixada Santista da Unifesp, orientadora do programa de pós-graduação do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Da mesma forma, para compor a mesa desse trabalho, convidamos o professor Lucas Ramalho, ele que vem do Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Educação do SISU, coordenador-geral de Relações Estudantis e que, dentre trabalhos que coordena o PNAS, né? Plano Nacional de Atenção ao Estudante. Na verdade, desenvolvendo também, ou melhor, no seu cargo, gestor governamental do Ministério do Planejamento, melhor, relativo às questões de planejamento. Muito bem. Nós temos aqui, olha, já adiantamos um pouquinho na hora, né? As conversas são muito agradáveis, mas o tempo vai passando. Na verdade, nos restam 90, 75, 65 minutos, né? Pode ir um pouquinho na hora. Ok, não é? Em vista, né, o tempo então que temos disponível e distribuindo um pouquinho, nós considerando, né, a concordância dos palestrantes, distribuir esse tempo em 20 minutinhos a cada um dos palestrantes e no final, né, teremos 30 minutos para perguntas, né, que eu acho que teremos bastante. Bom, então, dando início aos trabalhos, não é? Mesa, repetindo, SUS e atenção à saúde do estudante, convidamos, não é? Pela ordem que eu tenho aqui, né, a professora Rosana Fiorini Puccini, para que faça a apresentação da sua palestra.
dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade, né, de estar aqui presente e contribuir para esse debate, que eu acho que não é um final, ele vem se dando já, então acho que é um novo momento em que nós podemos trazer uma contribuição, discutir um pouco mais esse tema, né, para trabalharmos tendo em vista uma construção aí de algumas ideias, de algumas formas de aprimorar, né, a assistência à saúde e ao estudante. Né. Queria agradecer em especial ao Beduíno e a Isabel, né, que fizeram contato, e o João Alessio, né, que fizeram contato comigo, e parabenizá-los, né, pela organização desse evento. Fico bastante feliz e orgulhosa, né, do primeiro seminário que está sendo realizado aqui na nossa instituição. Né. Eu acho que a gente tem uma nova pró-reitoria perto das outras, né, que já existiam, e a gente fica feliz de ver que isso está andando e que está se consolidando, né, que era uma área realmente necessária. Né, então, parabenizo vocês e fico bastante feliz de estar aqui presente. Eu preparei um material de PowerPoint, então, me dedicar. Vai ser, vocês vão puxar para aqui. Bem, essa minha apresentação, eu conversei um pouquinho com a Isabel, com o João Alessio, anteriormente, e entendo que os participantes são de diferentes áreas, então nós procuramos trazer um pouco do histórico, né, da criação do SUS, de tal forma, não todo o seu histórico, porque seria muito longo, mas pontuando as questões principais que terão interesse em especial para a gente fazer essa discussão da assistência ao estudante. Né? Então, não chama mais slide, vamos chamar de slide. Esse slide, ele traz, assim, de uma forma bastante resumida, basicamente o que aconteceu, né, em todo o século XX em relação à saúde, e como essas questões se deram e evoluíram até a criação do SUS. Né? Então existe, nessa parte à esquerda, né, existe toda uma lista bastante sintética, né, uma síntese das principais questões que estiveram vinculadas à criação do Ministério da Saúde e antecederam a criação do Ministério da Saúde. Então, que foi em 1953. Né? Então, quando a gente fala 1953, a primeira coisa que chama atenção é que até não faz tanto tempo. Né? Então, quando a gente pensa em processos históricos, em construção, 50 anos, 60 anos de alguma coisa, não é muito, né? É pouco tempo mesmo para que a gente possa pensar no que foi construído, né, de lá para cá. Então, tudo que antecede a criação do Ministério da Saúde, anteriormente junto com a educação, né, e a gente continua muito junto e trabalhando muito junto, foram as ações, né, a origem, né, do Ministério da Saúde, ela está pautada nas ações preventivas e programáticas. Né? Então, as epidemias, né, as doenças, a vacinação, as doenças que assolam, né, as pessoas relacionadas à higiene, e tem um longo histórico de ações, tuberculose, hanseníase, todas as campanhas, essa ideia da campanha, ela antecede, né, a criação do Ministério da Saúde. E por esse motivo, né, eu acho que essa raiz, ela traz ainda até os dias de hoje uma dificuldade, né, no nosso enfrentamento, na nossa compreensão em relação ao próprio SUS. Quando a gente fala do SUS, muitas vezes as pessoas associam isso, né, mesmo dentro de uma instituição e de uma faculdade de medicina, que SUS é igual à promoção de saúde, prevenção e atenção de gente pobre que não tem outra alternativa. Então, isso está muito arraigado e por isso que eu acho interessante trazer essa história que antecede a criação do SUS,
para mostrar que o Ministério da Saúde sempre teve a origem dele, a criação dele, ela vem dessa ideia da campanha da higiene, do controle sobre as pessoas, das ações coletivas, das ações preventivas, e não da atenção e da assistência individual. Toda essa atenção e assistência individual, que a gente pode resumir chamando de médico curativa, ela vinha se desenvolvendo, né, por outros órgãos. Sobretudo, inicia principalmente, né, na parte de organização de trabalhadores, com a criação das caixas de aposentadoria e pensão, posteriormente dos institutos de assistência, né, e previdência social. Então, as pessoas que são mais antigas, que conversam com os pais, né, podem lembrar dos IAPs, que era IAP do comerciário, IAP do metrô, IAP do ferroviário, IAP do... Então, vários institutos de assistência por categoria. Esses vários institutos se unem na década de 1960, não só para uniformizar e homogeneizar esse atendimento aos trabalhadores que contribuíam, mas também porque reflete um momento, né, da década de 1960 da ditadura militar, do controle, da centralização, da não participação. Todos esses IAPs, eles eram coordenados e conduzidos, né, de forma paritária, com o movimento, com os sindicatos, né, então tinha uma participação muito grande dos trabalhadores. Eles surgiram desse movimento dos trabalhadores. Isso aqui não cabia na década de 60, né? Então, os sindicatos tinham sido todos caçados, quer dizer, então não existia mais esse movimento, né? Ele não podia mais se manifestar, e ao mesmo tempo havia toda uma política, toda uma proposta, né, da ditadura no sentido de centralização do poder. Então o NPS, né, o famoso NPS, ele tem essa origem, centralizar todos esses institutos de trabalhadores num único, né, que era o NPS. Depois amplia um pouco a sua atuação com o INAMPS na década de 70. Né. Além disso, então, olhando essas duas coisas, né, a gente pode pensar o seguinte: bom, se eu não tenho um problema da saúde coletiva, então não estou doente com tuberculose, não tenho hanseníase, não tenho dengue, não tenho um problema que é do Ministério da Saúde, e não sou um trabalhador que contribuo, aonde que eu vou ser atendido? Né? Aonde que eu vou ser atendido? Uma dor de barriga, entendeu? Não é uma doença que era a prioridade, que estava dentro do rol da ação do Ministério da Saúde. Então, nesse momento, o que nós tínhamos aqui? Assistência filantrópica, que era exercida principalmente por santas casas, né? E pelos serviços universitários, que sempre tradicionalmente trabalharam com essa política da assistência dos desprovidos, né, de NPS, né, e desprovidos de recursos, e a assistência privada. Então, era isso que estava colocado. Né? Então, vejam que esta origem, ela faz com que até hoje persista essa ideia. Então, você cria o SUS no final dos anos 80, mas a ideia de que o Ministério da Saúde, ou o SUS, ou está voltado para promoção e prevenção, e está voltado para as pessoas que não têm outras alternativas, né, ela persiste bastante arraigada. E é uma dos motivos, é uma das causas das nossas dificuldades de consolidação desse sistema. Bem, durante os anos 80, né, até 88, com a criação do SUS, nós tivemos várias iniciativas que buscaram juntar recursos e ações desses dois campos, ou seja, das ações coletivas com as ações individuais, dentro de uma perspectiva de que isso não pode ser fragmentado, que a pessoa, ela, ao mesmo tempo que ela tem que ser alvo, né, de uma ação coletiva voltada para a vacinação, com preocupações de doenças que assolam toda a população, ela também tem as suas necessidades individuais, ela também tem que ter uma assistência individual. Portanto, né, o SUS, esses movimentos e isso tudo se deu na forma de convênios, que não cabe aqui, mas houve uma junção de recursos e uma mudança na responsabilização dos diferentes órgãos que antecederam a criação do SUS em 88. Vale lembrar que essa década de 80 é a década da redemocratização do país, do retorno dos movimentos, né, sociais, do retorno do movimento, né, final dos anos 70,
do movimento estudantil, dos movimentos populares de saúde e da reforma sanitária, que foi um amplo movimento, né, de profissionais de saúde que buscou identificar os problemas dessa fragmentação e fazer uma ruptura e procurar pensar um sistema que realmente articulasse todas essas ações, né? Evidentemente que toda essa situação que estava criada anteriormente não era por falta de algum iluminado que pudesse pensar que esse jeito de juntar as coisas era melhor, né? Isso sempre respondeu a interesses, à restrição de direitos, né? E não eram razões técnicas que definiam essa forma de organização. Portanto, o fato de se criar o SUS na legislação, num momento bastante especial, né, da Assembleia Constituinte, que fez essa Constituição, não quer dizer que automaticamente o SUS vai acontecer. Permanece essa situação de determinados interesses e conflitos, permanecem visões, permanecem concepções diferentes, que sempre vão tentar, mesmo com a legislação, buscar formas, né, de burlar essa legislação, de fazer com que essa coisa de fato não aconteça. Porque não responde ao interesse de todos um SUS realmente universal e de qualidade para todas as pessoas, né? Havia separações artificiais nesse momento pré-SUS, né? Que os estados e municípios deviam ficar com centros de saúde, hospitais para endemias, e que a união com ambulatórios de diagnóstico e terapia, que tinha que ter ação preventiva versus curativa, não previdenciário, só previdenciário. Então, essas eram separações que estavam nesse momento pré-SUS, né, que a gente procura depois romper. Então, quais eram essas características? Inexistência do reconhecimento do direito, fragmentação de ações e serviços, ação programática rígida e limitada, assistência curativa individual degradada, separação entre preventivo e curativo, que eu falei, individual e coletivo, inexistência de mecanismos de referência para a continuidade e integralidade da assistência e limitação da oferta de cuidados públicos. O que muda com o SUS, né? Então, quem pode usar? Antes era previdenciário e indigente, né, que tinha um atendimento gratuito, né? Ou ele pagava, né, ou ele era indigente e era alvo da filantropia. Com o SUS, todos, né? Então, traz o conceito de cidadania. Quem paga? Antes eram as contribuições previdenciárias, né, e os recursos para o Ministério da Saúde, e aí com o SUS passa a ter um fundo público. Como é feito, né? Então, você tem uma junção, né, da prevenção e da assistência. Antes, né, a prevenção era centro de saúde, dispensários, assistência e NAMPs, agora é integral. Você não vai no serviço e fala, agora eu estou fazendo promoção, agora eu estou fazendo prevenção. Agora, não é assim, né? Então, a ideia da integralidade, ela vem numa construção contínua. Quem controla? Então, burocracia pública, aqui nós temos um controle que é social. A população faz parte, né, junto, né, com a área pública. E o que é saúde não é mais a não doença, é qualidade de vida, tem um conceito ampliado que está embutido nisso. Antes a saúde era um benefício contributivo, ou seja, eu tinha aquele benefício a partir de uma contribuição, e agora é um direito social. Essa é uma mudança muito importante e que ela não é fácil de ser compreendida, né? Bom, então isso realmente foi um avanço, né? A saúde passa a ser direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário a ações de serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Portanto, não há uma contradição em todas essas ações, né? Que são questões sociais, né? São necessidades problematizadas, tomadas por grupos sociais que exigem providências e assim entram na pauta das discussões políticas. São coletivas, originadas na vida em sociedade. Numa sociedade de desigualdades, as questões sociais provocam diferentes interesses, põem em movimento tendências e contra-tendências em torno da sua efetiva resolução. Essa historinha, como é que está meu tempo? Só para eu ter ideia, passam uns 10 minutos ou mais? 10 minutos, quase 10, tá? Então, essa historinha aqui é para a gente ter uma ideia um pouco do papel do Estado, né? Isso aí é de um livro
do Rochman, sobre a era do saneamento. E ele traz esse Sebastião Barroso, né, ele faz uma matéria no jornal de 1919, quando teve a revolta da vacina, né, que a população estava revoltada com o fato de ter que se vacinar. Né, teve isso é bastante famoso dentro da área da saúde, do autoritarismo que existiu em relação à obrigatoriedade da vacina de varíola. Então, eu vou ler a historinha rapidinho. Então, meu vizinho adoeceu por vontade própria. Foi a um laboratório e injetou-se uma cultura viva de bacilos coléricos. Se ele houvesse simplesmente se atirado do telhado à rua ou arrebentado os miolos com uma bala ou ingerido uma grama de estricnina, isto só afetaria a sua pessoa. Eu tinha que limitar-me a lamentar a ocorrência. Com os bacilos do cólera, com o bacilo do cólera, o caso muda de figura. Eles vão difundir aos milhões pelos objetos que terei que tocar, pelos encanamentos da água que terei que beber, pelos esgotos que vão passar por minha casa. E terei que resignar-me, pois as medidas ao meu alcance, isolado, seriam improfícuas, visto ascenderem a tal importância e complexidade que só o Estado as poderia executar. Então, é um exemplo de que, isso eu acho que principalmente as pessoas que têm outras possibilidades e alternativas na assistência à saúde, elas oscilam em reclamar o papel do Estado diante de determinadas coisas, quando ela percebe que aquele seguro-saúde que ela tem não dá conta daquele problema, né? E em outros momentos, ela simplesmente não vê tanta importância naquela pessoa que não tem assistência, porque afinal é um pobre que não teve condição de ter seguro, ele tem que se conformar com aquilo. Então, essa oscilação, né, de entender que o Estado é importante e que precisa estar presente, ela faz com que a gente também tenha dificuldades, muitas vezes, de mostrar a importância do SUS. Porque muitas pessoas acham que não precisam do SUS. Não, mas eu não estou me importando com isso, porque eu não uso. Né? Eu tenho meu plano, estou tranquilo, estou sossegada. Até eu não esqueço o professor Adib já teve quando sofreu um acidente no interior e foi um hospital municipal, que era onde ele estava. Mas as pessoas não dá para abrir mão, e se aquele hospital não estivesse funcionando direito, quer dizer, haveria uma comoção pelo fato de o Estado não ter um bom hospital lá. Mas a todo momento as pessoas colocam, não, né, não precisa, porque eu tenho meu seguro, eu tenho minha vida, eu me viro, eu não preciso disso. Né? Então, a oscilação em achar que o Estado tem que ter um papel e não tem, ela está o tempo todo presente e ela permeia muitas das decisões e muitas das posturas que tomamos. Né? Bom, então a doença é uma vivência individual, mas é social a questão das suas causas e as possibilidades de cada indivíduo recuperar sua autonomia. O SUS tem uma regulamentação, eu vou passar rapidamente aqui, que é a Lei Orgânica da Saúde, de 90, que define sua organização e funcionamento. Enfim, eu não vou dar uma agilizada nesse pedacinho. Ela define também a participação, como que ela é conduzida. Então tem uma participação comunitária que é obrigatória, com conferências de saúde em todos os níveis, nacional, estadual e municipal, e conselhos de saúde que são paritários na participação da população. Então, é altamente democrático o SUS. Né? Então, o Estado brasileiro e a Constituição, eles foram sábios. Né? A sociedade escolheu um sistema que permite a participação, que permite o controle social, e evidentemente que essa participação e esse controle, eles são construídos, porque as pessoas que não são da área da saúde, elas têm que adquirir um conhecimento, elas têm que conhecer e progressivamente para poder ter essa participação. Elas precisam ter repertório, é o que a gente diz, né? Para poder dialogar e poder estabelecer esse papel de forma efetiva. Foi em 1991 que já aconteceu isso? Claro que não. Isso permanece a construção. Os 1000 cursos, né, a Virgínia deve ter participado disso, de conselheiros de saúde, de pessoas que são as pessoas que participam, isso vem se dando. É um processo contínuo de construção e de consolidação desse sistema. E mais recente, a gente tem o decreto 7.508, que é do ano passado, que estabelece, né, ele regulamenta, né,
a Lei Orgânica da Saúde e traz a questão da região de saúde como espaço geográfico para que a gente possa fazer a programação de saúde, né? Envolvendo a União, envolvendo o Estado, envolvendo o município, né? Então, não vou me deter nisso, porque senão a gente não avança. Bom, o que é o SUS? Ele está definido por princípios, né? Universalidade, que é para todos, integralidade, é para todos os níveis, não é só promoção, só prevenção. Ele prevê o controle social, ele prevê equidade, que é direcionar recursos para aqueles que precisam mais, né? E o conceito ampliado de saúde, que não é apenas a não doença, né? Então, isso são princípios. Os princípios, eles qualificam o SUS, né? Não basta dizer que eu criei um sistema para todos. Eu tenho que dizer quais são os seus princípios. Eu tenho que perseguir esses princípios para conseguir fazer com que esse SUS, de fato, corresponda ao que a gente pensou, o que a sociedade definiu lá em 1988, que continuamos acreditando que esse é o caminho. E ele tem estratégias também, né? As estratégias, elas são como fazer ele funcionar. Então, é a hierarquização, a regionalização, todo mundo, né, ouve bastante essas palavras, né? A descentralização, isso é o jeito de funcionar. O princípio é a sua qualidade, é o que define o caminho e o que eu tenho que perseguir. A estratégia é o jeito que eu tenho que organizar e como que eu vou organizar, né, esse sistema. Bom, quais são as dificuldades, né? Tudo está resolvido? Não, né? Claro que não. Então, ainda é preciso superar muitos problemas herdados pelo SUS. Está em superação, esta superação se processa em meio a intensas disputas entre muitos interesses com diferentes projetos que tentam apropriar-se da utilização dos fundos públicos, né? Então, toda a questão social provoca diferentes interesses, põe em movimento uma luta por sua concretização. Este movimento de disputa pode ser verificado nas diferentes visões de implementação do SUS, né? Então, embora eles tenham aqueles princípios, há sempre interesses em fazer com que o SUS seja uma coisa voltada a uma política compensatória para um segmento de pessoas com menos recursos que não tem outra alternativa. Esse é o ponto-chave da discussão hoje, 23 anos depois. Se nós formos olhar só os editoriais e aquele Tendências e Debates da Folha de São Paulo, se a gente for fazer um apanhado dos últimos 5 anos, né, para não ir muito longe, tem muita defesa de que o SUS é inviável, de que o SUS não deve ser para todos, que a gente deve pensar com uma política mínima, voltada para segmentos que não têm outras alternativas. E uma série de outras ações e medidas vão sendo tomadas no sentido de reforçar essa ideia dentro do próprio governo. Então, o fato de nós termos hoje, né, o Ministério da Saúde, uma política, uma presidenta, né, que voltada para essas, com bastante dedicação, né, a defender essas conquistas sociais, não há homogeneidade, né, de pensamento, mesmo dentro desse governo. Então, a todo momento, você observa leis e formas de certa forma, quebrar a ideia do universal, da qualidade, de um SUS realmente para todos, né? Então, eu coloquei aqui alguns contra-SUS, 1, 2, 3, 4, mas pode pôr bolinha lá embaixo, que tem bastante, né? Só para chamar a atenção de algumas questões, né? Então, existe, eu tenho 5 minutinhos. Está acabando? Acabou já? Ah, tá. Então, eu tenho mais gente para falar. Então, contra a SUS 1, né? Como eu falei, pode pôr aqui 6, 7, 8, 9, 10. São alguns pontos que são polêmicas atuais. Posições que defendem que uma solução para os problemas do SUS e para o maior compromisso da categoria médica, que sempre está muito na berlinda, seria o SUS regulamentar e permitir a cobrança por fora. Então, as pessoas trabalham no SUS, mas cobram um pouquinho a mais por fora, que é um jeito de garantir que ele vai se contentar e vai ficar naquele lugar. Isso tem que ter feito, né? Contra a SUS 2, pode ser resumido na ideia de quem pode deve pagar pela saúde, reservando o SUS para os mais pobres. Então, é a política compensatória. Então, qualquer coisa que a gente fizer está bom, não precisa ser mais ou menos está bom. Então, eu nunca vou perseguir um SUS integral, um SUS de qualidade, que garanta acesso a todos os níveis de atenção à saúde. E aí, dentro desse contra SUS 2, aí, a gente vê uma série de iniciativas
que são muito complicadas e que, de certa forma, reforçam isso. Olha, já que o SUS é para pobre e não é bom, então a gente precisa partir para a assistência e para a segmentação. Então, se eu tenho cada categoria que cria uma assistência própria e retira o recurso do SUS, porque se eu crio... Não, então os bancários vão ter uma assistência própria, eles vão pagar mais. Não, tudo bem, eles vão fazer, vão pagar mais. Não, eles vão pagar e vão retirar o recurso do SUS. Eu pago o meu seguro de saúde e desconto no imposto de renda. Todo mundo faz isso. Cada vez que eu faço isso, eu vou retirando do público, do todo, o dinheiro que de fato é para todos. E resolvo o meu problema individual. Então, é o Banco do Brasil, que tem, o banco das federais aí, que tem o seu serviço próprio. É o servidor do XPTO lá do município, que tem o serviço próprio. E aí vai, e você vai dilapidando a ideia do SUS para todos. Cada vez que eu faço uma coisa dessa, eu vou quebrando a ideia do universal, eu vou retirando esse recurso, né, do sistema público de todos para privilégio, né, de um segmento. Então, esse conceito, né, de quebrar, ele é um conceito que a gente tem que ter clareza de que não é o caminho que consolida o SUS, a gente tem que ter clareza disso. O movimento sindical mesmo, né, a gente tem discutido muito isso, o movimento sindical, ele é altamente despolitizado nesse sentido em relação ao SUS. Todo movimento sindical defende o plano privado. Todo movimento. E, aliás, grande parte dos trabalhadores, né, e que são sindicalizados, os mais estruturados, eles têm plano de saúde. E a gente sabe também que tem uma máfia no meio disso, do sindicato, mas não é esse o caso. O principal problema, eu acho, que é a ideia de quebrar o conceito do universal. Porque eu estou fazendo isso retirando o recurso público, né? Se eu estou usando o público, que é de todos, para um grupo, eu estou quebrando a ideia da universalidade. Defesa da segunda porta nos hospitais públicos. Bom, isso é só ler o jornal para todo dia, né? Então, essa discussão ganhou uma notoriedade no ano passado, né? E com a questão do INCOR, com a questão do HC, né? Então, e eu acho que essa é uma ideia que realmente quebra as OS, né, do estado de São Paulo, que passaram a defender que 25% dos leitos dos hospitais geridos por organização social de saúde poderia ser para plano privado, né? Então, é mais uma coisa contra o SUS, né? Outra coisa que eu acho que isso, as gestões, né, aí vou falar diretamente, porque eu estava aqui na instituição, participei de movimento grevista, na época do Fernando Henrique, Paulo Renato, né, a gente sofreu muito com aquela greve lá de 2001, mas todo mundo que é de federal sabe o que foi esse período, né, de Fernando Henrique em falar mal da gestão pública e do servidor, né? Assim, depreciou ao máximo, né? O que pôde se falar mal do servidor, e eu, quem tem mais idade, ser servidor público sempre foi um orgulho para as pessoas, né? E aí passou a ser quase uma coisa pejorativa, né? Você quer comparar alguma coisa que não funciona, você fala que é servidor público. Quer dizer, a gente virou adjetivo, né, de coisa que não funciona. Não vai ser fácil recuperar nem a nossa autoestima, né, e nem a nossa imagem como capazes de pessoas que desenvolvem uma política de Estado, né. Contra a SUS-5, né, crítica contábil de diversas origens a interesses contra a saúde como direito. Então é aquela que eu falei, não dá para ter um sistema universal. Eu não sei se as pessoas têm ideia, mas o Brasil é o único país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes com sistema universal. É o único. Todos os outros que são citados como exemplo, Inglaterra, Canadá, Espanha, 30, 70, 60, 80, com mais de 100 milhões não tem nenhum. Então, não é uma tarefa fácil que a gente se colocou, né? Então, só para ter clareza, por que é tão difícil construir esse SUS, né? Bom, então, os grandes conflitos na história da saúde pública tem a questão da gestão pública, do controle, né, do papel do Estado, isso está em xeque o tempo todo.
todo, o projeto de sociedade que nós temos, quer dizer, saúde como mercadoria e benefício versus direito social, esse é o ponto-chave, né? Um estado de bem-estar versus um estado, né, que tolhe, né, os direitos sociais. Eu acho que a gente está, é só abrir o jornal também, o que está vivendo a Europa, que, diferentemente dos Estados Unidos, sempre teve estados de bem-estar, né, e que a ação social desses estados europeus sempre foram exemplo e sempre foram muito firmes. E diante desta crise, a gente está vendo como isso está sendo quebrado, e a ideia de... a primeira coisa que quebra realmente é a ideia do estado de bem-estar, né? E o acesso limitado, mínimo, integral e bem. Então, aqui eu já estou acabando, né? Vou citar, porque a gente pode debater um pouco, a questão do decreto de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional da Ciência Estudantil. Obviamente, eu acho que não sou a pessoa mais indicada para falar disso. Mas aqui está a atenção à saúde, né? Então, vou colocar um pouquinho como eu vejo. Diante disso que eu coloquei, a gente traz a polêmica do que seria assistência à saúde ao estudante, né? Diante de um SUS que a gente tem que, de fato, é para todos, né? Mas a gente pode debater mais, mas eu entendo que a instituição, a universidade, assim como diferentes instituições em que você tem uma coletividade, elas devem ter um papel importantíssimo, né? No reconhecimento da vulnerabilidade, na identificação, no acolhimento no caso a gente está falando do estudante, em ações de promoção de saúde, identificando quais são os principais problemas que existem nessa coletividade que tem semelhanças e problemas semelhantes, né? Prevenção de doenças, acho que a fala do Ronaldo Laranjeira, né, provavelmente nos alerta para isso, quer dizer, problemas que são comuns, então como atuar nesse grupo, né? Então eu acho que a assistência à saúde do estudante, ela tem que ser pensada nesse âmbito, né? Então estou colocando aqui uma coisa que está sendo debatida posteriormente. Mas eu acho que ela não deve substituir, do ponto de vista de assistência, integralmente o que já existe, o que está previsto nesse Sistema Único de Saúde. Quer dizer, a gente tem que encontrar um equilíbrio de onde seria a assistência, as ações que caberiam, né, à universidade dentro dessa ideia, né, de respeitar o decreto, de respeitar a assistência estudantil e cumprir o nosso papel, porque é um grupo, né, um segmento da população específico, e ao mesmo tempo, né, não fazer a mesma coisa, quer dizer, eu estou usando o recurso público para fazer uma assistência para um grupo específico, desprezando ou colocando que ele não tem necessidade de uso desse sistema como um todo. Então, eu acho que é um pouco esse equilíbrio e essa compreensão do nosso papel que deve ser feito, né? Então, finalizo aqui, né? O ideal é um ponto de fuga, né? Então, construir esse SUS e consolidar não é uma tarefa fácil. Tudo que eu coloquei aqui, vocês viram que é debate do dia a dia, né? Permanecem como coisas presentes, e quem circula, principalmente na área da saúde, ouve isso que eu falei todo dia, gente defendendo. Cada contra-SUS, que eu falei, o 1, o 2, o 3, o 4 e 5, né? Essa foto aí é uma foto da minha história, né? Eu trabalho ainda, agora estou um pouco afastada do Ministério, mas no programa de integração docente assistencial do Embu, e essa foto do movimento para o hospital dos anos 70, lá no Pirajussara, que é onde a gente tem um hospital hoje, né? Então, esse era um movimento que pegava toda a região, né? Então, a gente entende que a conquista do hospital foi uma conquista dessa população, né? A duras penas, né? Isso é nos anos 70, o hospital foi criado em 99, e hoje ele está numa organização social de saúde, né? E que, em dezembro aí, no ano passado, poderia até vender seus leitos em 25% para plano privado. Então, veja que a defesa dos direitos não é uma tarefa fácil, que a gente tem que estar atento e lutando o tempo todo. Obrigada. Ok, agradecemos então essa participação inicial da professora Rosana e convidamos a professora Virgínia para que faça a exposição da sua conferência. Não sei se vai precisar de equipamento. Bom dia.
também agradeço muitíssimo o convite, ainda mais o prazer de estar com a Rosana, cuja fala eu acho brilhante, né? Eu acho que você toca nas principais questões que atravessam a questão do SUS hoje, né? Não evitando esses pontos e colocando mesmo, né, dúvidas, questionamentos que tem. É possível que eu faça comigo? Como é que eu faço? Eu não vou repetir tudo que a Rosana já falou, certo? Isso. Então, eu só vou realçar alguma coisa, até que são coisas controversas, né? Quer dizer, ficou muito claro na fala da Rosana que como é que se implementa o SUS é um campo de disputa, né? Então, que a questão de dizer que a gente vê muito no jornal, né? Principalmente os deputados falando, somos todos a favor do SUS, mas nunca que sai nada de concreto, né, mostrando como, na verdade, o que está subjacente é um campo feroz de disputa. E esse campo feroz de disputa, a Rosana colocou bem, do meu ponto de vista, a disputa, do meu ponto de vista, ela vem dessa relação do Estado com a iniciativa privada na saúde. Quem estava lá no momento, né, na década de 80, 70 e 80, quando essas disputas se travaram para encaminhar a proposta para a Constituinte, sabe bem o que foi isso, né? Sabe bem como é que foi a retirada do pessoal da iniciativa privada, né, do fórum que havia para chegar às conclusões finais que seriam encaminhadas para a Constituinte. Quando eles viram que a coisa não ia se encaminhar do jeito que eles queriam, Federação de Hospital, a Brange, que era das medicinas de grupo, etc., eles simplesmente se retiraram, apesar dos apelos do médico sanitarista ilustre, que era o Sérgio Arouca, que era o presidente desse fórum, que eles retornassem, que eles se integrassem nessa discussão. Porque eles viram que eles perderiam terreno, né? Ou seja, eu passo aqui? Acertar isso aqui? Do lado. Aqui? Não, à direita da bolinha. Tudo bem. Então, a gente vê que o direito social provoca disputa, como já provocou na história da humanidade, né, direito político e direito civil. A gente sabe disso, né? Os Estados Unidos, inclusive, e a África do Sul foram campo de batalha de direitos civis, tá certo? Então, o direito social ele é um direito chamado de segunda geração, ele vem depois dos direitos civis, depois dos direitos políticos. O direito social é direito à educação, moradia, saúde, lazer, cultura, essa coisa toda. Tá? E como diz o Rosana, deve ser provido pelo Estado, visando a igualdade social. E aqui a saúde, para nós, na Constituição Federal, ela faz parte da Seguridade Social, junto com a assistência social e com a previdência social. E, bom, ela é uma política pública, essa política que se expressou na conformação do SUS é uma política pública, como disse bem a Rosana, ela responde a uma demanda da sociedade e concretiza, portanto, o direito social, enfrenta a desigualdade, ou pelo menos busca enfrentar, isso tudo a Rosana já falou, né? A saúde surge como questão do Estado no início do século XX no Brasil, né, quando as epidemias ameaçavam a economia do país, tinha sempre com essa clivagem que ela sempre fez muito bem, assistência médica individual por um lado, que era chamada saúde pública por outro, e que o SUS herda, né? Como a Rosana fez bem notar, essa desarticulação entre os 3 níveis de governo na saúde, com fragmentação das práticas, isso tudo que ela já falou, predomínio da assistência individual, centralidade do hospital e essa grande dependência da iniciativa privada desde o começo. Agora, na reforma sanitária brasileira, vocês veem, o que a gente sempre defendeu era, aliás, um episódio interessante, vocês vejam, né? Aqui é todo mundo bastante jovem em relação a mim, então pode ser inimaginável, mas Rosana sabe que se defendia a estatização total do serviço de saúde. Já que a saúde era direito de cidadão e não apenas direito de consumidor, que é completamente diferente, né? Se eu sou consumidora, eu vou ter direito de acordo com o que meu bolso pode arcar. Se eu sou cidadã, não, eu nasço, eu tenho um monte de direitos, tá certo? Direitos de cidadania. Se a saúde é direito de cidadania, portanto, né, o setor privado, obviamente, ele leva a saúde como uma mercadoria, que ele pode vender com mais ou menos lucro, tá certo? Então, são contraditórios ou mesmo antagônicos. Então, essa questão se colocou na Constituinte, na Constituição, e ela aparece, a contradição aparece na Constituição e aparece na Lei 8080. Como eu disse para vocês, foi uma disputa, o setor privado era muito poderoso,
como ainda é hoje, tá certo? E disputou pedaço a pedaço, vírgula por vírgula, tá certo? E ganhou algumas e nós ganhamos outras. Nós somos derrotados numas, mas ganhamos alguma coisa. E este perde-ganha aparece nas contradições da Constituição e eles ganharam o caráter complementar do setor privado na saúde. Quando havia, né, estudiosos e militantes da reforma sanitária que diziam que tudo devia ser estatizado porque a saúde como direito cidadão é contraditório com saúde como mercadoria, portanto, direito apenas de consumidor. Bom, então, a Rosana já falou dos princípios doutrinários, que é a universalidade, a integralidade, a igualdade de acesso, e nos operativos, né, que é o comando único. Porque se havia uma fragmentação anterior, era preciso que o sistema fosse único, né? Que federal não falasse uma coisa, estadual outra, municipal uma terceira. Esse comando único que foi feito, inclusive, viabilizado com descentralização, né, para o município. O município é gestor pleno do seu território. Né? Tem uma autoridade sanitária no território do município, que é o secretário municipal de saúde e o Conselho Municipal de Saúde, né, gente? Porque a Rosana notou muito bem, o Conselho Municipal de Saúde tem caráter deliberativo, tá certo? Pode ser que isso não funcione assim, mas a Lei 8.142 garante caráter deliberativo, ou seja, junto com o secretário delibera e o secretário homologa, tá certo? Então, o Conselho Municipal de Saúde não é apenas para enfeitar, de forma alguma ele tem caráter consultivo, é deliberativo. E as conferências preponderam sobre o Conselho. As conferências decidem a política mais geral e o Conselho faz cumprir e vai administrando e gestando aquilo no dia a dia. E essa participação da população usuária, que é uma novidade para nós, né? Bom, mas aí começam os problemas, né? Que você já acentuou vários, né? O cumprimento desse orçamento da Seguridade Social, essa emenda constitucional 29 que se arrastou por 12 anos ou mais, né? 12 anos ou mais, e agora acaba de haver promulgação de uma lei, a 141, que busca regulamentar essa questão do que pode ser declarado como despesa de saúde pelo governante, o que não pode, porque vocês sabem que folcloricamente, né, muita coisa passava como construção de uma fonte, né, uma fonte na pracinha passava como despesa da saúde, né? Vacinar o gado contra a febre aftosa passava como despesa da saúde. Isso tudo foi vetado e agora pelo menos a gente tem uma melhor definição, ainda que do meu ponto de vista insatisfatória, do que pode ser considerado despesa da saúde, o que pode ser computado para que o município gaste no mínimo 15% do seu orçamento, o governo estadual no mínimo 12% e o governo federal ainda tem problemas, tá certo? Ainda tem problemas porque ainda não tem essa definição. Tem toda uma corrente a qual eu me filio, que defende que deve ser 10% das receitas correntes líquidas, tá certo? Que isso aí nós teríamos um orçamento que seria mais ou menos o dobro do que é hoje, que está por volta de 60, 70 bilhões, né, Rosana? Está por volta disso, né? Exatamente. Quer dizer, nós precisamos de muito mais do que nós temos. Então, é essa batalha, né, gente, para tornar realmente a saúde direito de todos, com esse acesso universal e principalmente, né, sem prejuízo das ações de recuperação da saúde, portanto, dos tratamentos, a gente encarar seriamente promoção e prevenção. Que era isso que nós estávamos falando agora há pouco na questão da bebida alcoólica, do tabaco, né? O tabaco, eu estava dizendo para a Rosana, a sociedade, acho que finalmente decidiu enfrentar a indústria do tabaco e vocês vejam como é que a ação de promoção e prevenção é importante, né? A redução que a gente está tendo de uma série de doenças, não é só câncer não, né? De doenças respiratórias, enfim, de modo geral. Então, como é importante a ação de promoção e proteção da saúde, né? Não apenas de recuperação. E a lei é muito clara, né? A nossa Constituição e a nossa Lei 8080, elas são muito progressistas nesse sentido, de colocar a saúde como uma concepção bastante ampliada e principalmente isso, gente, presta atenção, o Jairnilson Paim que diz, né, Rosana, que a Lei 8080 e o capítulo da Constituição sobre a saúde, eles não são uma lei do SUS, eles são uma lei da saúde no Brasil. Ou seja, quando eles colocam que são de relevância pública a Constituição, as ações de serviço de saúde, significa que mesmo o hospital privado está subordinado à autoridade sanitária, tá certo? Porque o artigo 197 da Constituição nos garante isso.
já que a saúde é de relevância pública. Então, o Jailson faz a gente notar muito bem. Não confunda o capítulo da Constituição de Saúde e a Lei 8080 não são apenas restritos ao SUS, mas são abrangentes à saúde no Brasil. Permite, inclusive, que uma autoridade sanitária, durante um certo tempo, chame a si a responsabilidade do hospital para que se tiver que enfrentar um problema de saúde coletiva. Existe essa autoridade pela Constituição Federal e pela Lei 8080, certo? Porque não é uma lei restrita ao Sistema Único de Saúde. Então, vocês veem, aí está a questão da assistência à saúde e da iniciativa privada. Aí ganharam eles, tá certo? Enfim, as instituições privadas podem participar de forma complementar. O que acontece hoje, né, Rosana, é que muitas vezes elas não são complementares. Elas são o principal e aquilo que é estatal é que acaba sendo complementar. Vocês veem que, inclusive, tem preferências entidades filantrópicas sem fins lucrativos dentro do setor privado, né? Com muita justiça isso, inclusive. Tá certo? E que não se pode destinar recurso público para instituição privada com fins lucrativos, tá? De auxílio, tá certo? Bom, então vocês vejam, aquilo que eu falei do Jailson está aí colocado. A lei regula em todo o território nacional ações e serviços de saúde, não apenas o SUS, tá? Bom, a nossa concepção ampliada de saúde, que vocês veem que os determinantes e condicionantes são os mais variados, né? Amplos e variados, expressam, olha como essa coisa é progressista, expressa a organização social e econômica do país, tá certo? Então não é aquela questão da saúde vista apenas como ocorrência de doenças, né? Então esse artigo 3º é um artigo que eu acho assim, muito bem escrito. E, bom, aí... o artigo 4º dispõe, aí sim, a Constituição do SUS, tá certo? Repetindo que a iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar, e o artigo 24, que é muito importante, né? Quando é que o SUS pode recorrer à iniciativa privada? Não é em qualquer caso, é quando as suas disponibilidades, a do SUS, forem insuficientes, tá certo? E a outra coisa extremamente importante do parágrafo único, a participação complementar dos serviços privados deve ser formalizada mediante contrato ou convênio, observadas respeito às normas de direito público e não de direito privado. Então, quando você pega uma organização social, a organização social ou as OCIPs, né, a que a Rosana se referiu, as organizações sociais, elas são regidas pelo direito privado, porque elas são instituições privadas, ainda que não de fins lucrativos. Mas vocês veem que elas estão fora da Lei 8080, que a Lei 8080 é clara, tá certo? Aqui a relação se dá com órgãos de direito público, tá certo? Bom, então as questões que a Rosana já colocou, né, algumas eu gostaria só de acentuar, né, essa questão do setor privado que eu acho que permeia, né, toda essa batalha para botar o SUS de pé, que é uma batalha que continua, tá certo? Que a gente espera que vocês sejam partícipes dela, né, ao nosso lado de defesa do SUS, por mais problemas que ele tem. Só um parênteses, né? Eu vivi 4 anos na França e quando eu cheguei à França era assim, assistência pública. E todo mundo ia. E era de ótima qualidade, né? Ótima qualidade, sem problema nenhum. Eu penso, por que o nosso país não pode ter uma coisa similar? Tá certo? Tudo bem que a França tem 50, 60 milhões, né? Mas a gente sabe que lá os trabalhadores né? Trabalhadores organizados. Eu brinco com os meus estudantes, quando eu morava na França, quase toda semana eu ia numa manifestação de qualquer coisa, né? A favor disso, a favor daquilo, contra não sei o quê. É um povo mobilizado que consegue isso, né, gente? E Rosana disse muito bem, o SUS é contemporâneo, essa batalha da reforma sanitária, da redemocratização do Estado brasileiro. Não caiu assim do céu, tá certo? Foi um movimento social intenso, né? O Padre Ticão estava aqui agora há pouco, o Padre Ticão é lá da Zona Leste, onde eu trabalhei minha vida inteira, lá no Vermelho do Matarazzo. A gente sabe que é isso, né? Reunião de fim de semana, reunião de noite. Fui muito lá na igreja do Padre Ticão em reuniões. Então, foi uma batalha social, tá certo? E a questão da saúde, como da educação, fez parte disso, né? Uma coisa muito mais ampla. E aí nós temos esse um complexo médico-industrial. O que é isso, gente? São as empresas que fabricam equipamentos de laboratório, né? Essas tomógrafo, ressonância, ultrassom, tudo isso que é utilíssimo. Sem negar a utilidade disso e o progresso que isso consolida, né, progresso científico e técnico, a gente precisa ver se isso muitas vezes não está indo loucura, né? Então, aquelas coisas que são a obsolescência rapidinho, tá certo?
e já se compra um outro melhor ainda, e por aí vai, tá certo? Esse complexo médico industrial é um que não conhece crise, tá certo? Não conhece crise, ao contrário de outros setores da indústria pelo mundo afora, que nós estamos numa crise desde a década de 70. E o complexo médico financeiro, que vai muito bem, obrigado, do qual fazem parte os planos de saúde, tá certo? Também não tem crise. Pode ter crise os pequenininhos, que são envolvidos pelos maiores, tá certo? Então, isso nos atravessa, e isso determina o modelo de atenção que nós vamos ter. Aquilo tudo que a Rosana falou, tá certo? Aquilo é o modelo de atenção. Nós vamos ter um modelo de atenção totalmente contaminado por aquilo que o complexo médico industrial quer que a gente faça. Eu esqueci as indústrias farmacêuticas, não pode ser esquecida, tá certo? Né? Alguém falou na palestra do professor Laranjeira da Ritalina. A Ritalina é um exemplo claríssimo, né? Provocando suicídio adolescente nos Estados Unidos, a ponto de que, ainda que essas indústrias farmacêuticas tenham força, isso começa a ser questionado, tá certo? Mas nós temos hoje síndromes, né? Engendradas para determinados medicamentos que respondem, sim, muito bem a elas, né? Diga-se de passagem, tá certo? Então, tem as síndromes das mais esquisitas. Então, ao lado de um progresso imenso, vem também todas essas distorções. E o nosso modelo de atenção e o SUS não poderia estar imune a isso, né? É um combate diário que nós temos que fazer, que nós fazemos, né, Rosana? De dentro das secretarias municipais de saúde, tentando reverter essa influência, tentando aproveitar da ciência e da técnica aquilo que é devido para o nosso bem-estar. E a questão da força de trabalho. Quando vocês entraram no Ministério, vocês pegaram uma força de trabalho totalmente precarizada, né, Rosana? O Fernando Henrique e o Collor passaram, o Collor primeiro, depois o Fernando Henrique, como um trator, entendeu? Despedindo, demitindo, botando gente, como é que era, à disposição, né? Enfim, acabaram com o Ministério, tá certo? O Ministério teve que ser todo remontado pacientemente. Eu acho que hoje ele está bem melhor, mas houve uma precarização da força de trabalho, não só na assistência, mas também nos níveis centrais, tá certo? Pela reforma do Estado que houve começou lá com o Collor, que nos chamava de marajás, né? E vagabundos, tá certo? Ineficientes e corruptos, nós aguentamos isso tudo e prosseguiu. Tá certo? É agora que a gente está tentando recuperar, e olha que eu tenho críticas ao governo, eu não estou fazendo apologia de governo nenhum, mas agora que a gente tenta recuperar essa questão, né, do funcionalismo público, do serviço público com qualidade, porque a força de trabalho foi realmente arrasada, foi dizimada, né? A gente estava lá, a gente sabe o que é isso que a gente está falando, né? Não é só a força de expressão. Vamos para o próximo? Eu acho que a gente está acabando. Sou eu. Desculpa, gente, eu não estou acostumada. Muito acostumada com essas tecnologias. Só para vocês terem um exemplo, né? Só alguns dados e vou terminar. Vocês vejam o que nós herdamos, né? Nós herdamos lá naquele tempo que a Rosana discriminou muito bem, o sistema da Previdência só tinha, a diferença de leitos próprios e leitos privados. Tá certo? Então, a rede hospitalar, ela era predominantemente privada, é aos poucos que foi se conseguindo recuperar. Hoje está meio a meio, Rosana? Já começou a inverter, né? Uma expansão da rede pública estatal foi feita mais agora nessa última década, porque havia uma preponderância claríssima quando passou do INAMPS para o SUS da rede privada de leitos hospitalares. A mesma coisa, gente, naquilo que a gente chama de serviços de apoio diagnóstico terapêutico, que são os exames. 90% era tudo privado. Hoje ainda continua preponderando, né? Melhorou, pois é. Porque a iniciativa privada tem muita força nessa questão dos exames, certo? Por exemplo, a hemodiálise está quase toda na mão da iniciativa privada, né? Hoje houve uma expansão tremenda